Um forte abraço a vocês no canal Antônio Carlos. Toda a nossa vida, a nossa existência do ser humano, nós fomos obrigados a nos obedecer ao sistema religioso sem questionar os seus ensinamentos, sem questionar aquilo que os professores, supostamente dito, os professores que estavam ali naqueles púlpitos, nos tempos de pedra, eles nos ensinavam e nós não podíamos questionar esses ensinamentos. E a nós foi imposto essa obediência cega a esse Deus, né? A esse Jesus, o Deus do sistema, o que tem aí hipnotizado toda a humanidade. Então as pessoas, elas são obrigadas, ou foram obrigadas a receber esses ensinamentos sem questionar. E isso vem desde o começo, quando os Cavaleiros Templários, os pais da maçonaria de todas as religiões do mundo entraram aqui, e foi imposto ao povo que aqui vivia nas terras verdadeiras essa guerra santa, chamada essa guerra santa. E tanto é que isso é verdade, que eu estou aqui falando, que o Brasil, ele foi primeiramente aí batizado por esses Cavaleiros Templários de a terra de Santa Cruz. Então você vê que a terra santa verdadeira que eles falam, né, toda essa história blasfemada, é aqui e não naquela Jerusalém criada em 1948. Aqui eles chamam ali de Terra Santa, mas ali é a capital da maçonaria, a capital das religiões do mundo, inclusive as três estão ali, que é o islamismo, que é o cristianismo e o judaísmo. Os três pilares que sustentam aí essa mentira, esse engano. E então nós fomos obrigados a viver com essa mentira o tempo todo, sem questionar essa mentira, sem questionar os líderes, né, religiosos, que supostamente também são eles os líderes políticos, os que mandam aí no mundo, né, que mandam no planeta, e ao povo foi ensinado a isso, a obedecer sem questionar. E quando você questiona esses ensinamentos, quando você coloca essa dúvida, é por isso que é pregado nos tempos de pedra que você não pode duvidar nunca, mas quando você questiona essas dúvidas, você abre aí um paralelo, abre um caminho para que o Espírito verdadeiro, ele venha tomar o lugar dele, nessa carcaça, nessa casa humana, que é mencionada nos Apócrifos de João. O Espírito falsificado foi dado o pai dessa terra, o pai desse regime aqui, físico terreno, que é o pai da mentira. E nunca foi o verdadeiro, que não foi conhecido por ninguém. E isso acontece nos dias de hoje, quando você vê grandes canais aí falando a respeito de nomes. A respeito de vários nomes, assim como foi nos ensinados nos tempos de pedra. E quando você pega a história desse Deus, ele tem um nome de Deus que é título. Não é? Você vê que aí dentro do sistema existe aí, se você usar a sua arma de inteligência, a sua arma, a ferramenta, né? Essa arma, essa ferramenta que é a inteligência, você vai ver que dentro dos tempos de pedra não se encontra também um nome. Ali é falado Yahvé, no judaísmo é o Yahvé, é o Yahweh, no catolicismo é o Jeová, é o Javé, né? Dentro do cristianismo é o Jeová, é o próprio Jesus, que é o mais conhecido. E eu estava vendo aí uma pesquisa essa semana aí, fazendo uma pesquisa essa semana, que no antigo hebraico, no antigo latino, no antigo grego, não existia números, né? Então, quando eu disse a vocês que o S, aí do Jesus, que contém os três S, né? Ele é também uma forma daí do 6, pessoas vieram a me dizer que isso era mentira, era engano, né? E vamos falar agora do mundo, né? Hoje vamos falar da grande promessa que vocês ainda não conhecem, tá? O mundo foi dividido também em S. Antigamente a União Soviética era URSS, né? 2S. E os Estados Unidos é conhecido também por essa sigla, né? USS.
O mundo conhece essas duas nações, esses dois blocos mundiais que comandam o mundo, né? É por isso que esse líder mundial, ele vai sair do leste europeu, o aprendiz dos tempos de pedra, um líder físico, né? Para se cumprir a risco o que Apocalipse tem dito, que é a cartilha desses senhores do mundo. E você vê que esse 6 está, inclusive, nessas nações. Faça uma pesquisa a respeito do hebraico, a respeito do latim, a respeito do grego. Tudo, a numerologia ela é conhecida por letras. E esse nome que nós buscamos, essa é a grande promessa, o nome que nós buscamos, que está aí em mensagens sublimares dentro da Escritura, tanto da Bíblia judaizada, como do católico, como do evangélico, até mesmo dentro do Alcorão e dos islâmicos, esse nome ele foi trazido à humanidade a partir de João Batista. Até então, tudo que se ouvia falar, tudo que se era falado, que era anunciado, era mentira. Falava a respeito da morte. E existem algumas passagens dentro dessa Bíblia blasfemada, dentro dessa Bíblia aí, de mensagens sublimadas, de mensagens codificadas. Algumas passagens, algumas verdades aí, no meio dessa mentira, né? Por exemplo, aonde tenta, no caso, no livro de Filipenses 2, no versículo 9, 10 e 11, você vai encontrar lá. No livro de Atos 4, 12, vai também falar a respeito desse nome ali, mas não fala dele. Diz que ele foi dado, um nome foi dado acima de todos os nomes, né? A mesma que se encontra no livro dos Apócrifos de João. Isso é muito, sabe, gente, informações para os dias de hoje. E ali é dito que esse nome será revelado daqueles que são dignos dele, nos Apócrifos de João. E uma coisa que muito me intriga nos Apócrifos de João é quando o nosso pai, que contém os 5 sons de Iel, Iá, ele diz que ele para salvar o primeiro homem da criação, ele colocou nele as 5 centelhas da luz da água pura, que é o nome dele, para que a morte perdesse o poder sobre ele. E essa mesma morte que é anunciada nos tempos de pedra. A pessoa se batiza porque ela tem medo da morte. A pessoa ela obedece ao sistema porque ela tem medo da morte. A pessoa se vacina porque ela tem medo da morte. A pessoa, enfim, o medo que alimenta essa morte, que alimenta esse Senhor, que alimenta esse Deus, que alimenta esse senhorio que domina o mundo, né? Essa hipnose que domina o mundo, ele vem através do medo. O medo da morte. Inclusive é pregado nos tempos de pedra que esse Jesus morreu para que salvar a humanidade através da sua morte. Então, dizer que a mentira ela vem contada a partir dessa morte. Mais uma passagem. Essa é a promessa que você não vai aprender no canal do Beltrano, no canal do Ciclano, no canal do Fulano. Você não vai aprender porque lá é falado a respeito de nomes, a respeito de dinheiro. Eles também te hipnotizam com as mentiras que são ali contadas. Tá? Eu estou dizendo isso sem medo, peito aberto, que o meu telefone está aí. Quem achar que eu estou falando alguma besteira, que venha falar comigo, né? Existe uma passagem no livro de Mateus 16, 28. Você vai fazer uma referência também, se encontra no livro de Lucas, né? Aonde é falado a respeito aí dessa morte. Então, o Pai verdadeiro, quando tem os 5 sons, ele fala ali para os algumas pessoas ali, que no meio daquelas pessoas, algumas que ali estavam, elas não provariam a morte até que visse o reino. Ali está blasfemado para o reino de Deus. Você vê que ele sempre coloca essa coisa para você entender. Mas se você procurar em algumas versões, está dizendo que eles, alguns ali, daqueles que se encontravam ali, eles não iam provar a morte até que eles não viessem a ver tudo que estava ali sendo falado. Eles não viessem a ver acontecer aquilo que ali estava sendo falado, né? Ele falando a respeito das coisas que se encontram no livro de Daniel, das coisas que se encontram em vários livros da Escritura, principalmente no livro de Apocalipse.
e de Mateus 24 em diante ali. Todos esses nomes que eu falei blasfemados aí. Ele dizendo que algum daquelas pessoas que ali estavam, pessoas que criam naquilo que eu estava falando, eles não iam morrer até que eles vissem aquilo que ele estava contando para eles. O maior de todas as promessas. Então, o trabalho que nós fazemos, que eu, Antônio Carlos, faço, e que algumas pessoas também fazem aí no canal, quero mandar um abraço para uma pessoa que eu amo de coração, que é a Kátia, e todas as pessoas que estão aí, né, que têm nos ouvido, é fazer com que as pessoas desapeguem desse nome, que eu também um dia me apeguei a eles. O nosso Pai verdadeiro não tem nada a ver com esse plano físico, aquilo está ligado a nada que você imagina, principalmente a Jerusalém, porque essa Jerusalém é a história que é contada aí, a criação de novas terras, de novos mundos, de novas raças, que vai acontecer, e já está acontecendo há muito tempo, tá? Essa semana foi anunciada aí invenções de armas, né? Drones canivete, drones fantasma, em todo aquele experimento que está acontecendo na Ucrânia, porque isso vai acontecer nas terras do Brasil, do gigante pela própria natureza. Se você pega o hino brasileiro, você vai ver ele que está falando em mensagem sublimária, mensagem codificada, tudo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui, tudo acontece aqui, nas terras de Santa Cruz, que não é aquela terra santa que eles falam lá. Eu estou dizendo isso só para você entender que essa palavra também tudo é blasfemada. E que eles não iam ver acontecer o quê? Ou melhor, eles iam ver acontecer o quê? Isso que nós estamos dando continuidade nos dias de hoje. Isso que nós estamos dando continuidade até agora, nos dias que se encontramos agora. As duas promessas, ou a maior de todas as promessas, são duas coisas. Primeiramente, você esquecer nomes e acreditar que esse nome vai ser revelado para você. Fé é isso, né? O fundamento de coisas que não se vê, mas se acredita que elas existem e que elas vão acontecer. Era isso que ele falava ali para os seus discípulos. E você acreditar que a morte não tem poder sobre você, que você não vai morrer, porque está escrito no Apócrifo de João que as 5 centelhas de luz d'água pura que foi colocada no primeiro homem da criação foi colocado com esse propósito de neutralizar o poder da morte sobre ele. E você vê que ali não sai ninguém. Né? Você pega os apócrifos, meu, só viu uma pessoa ali subindo, porque nenhuma pessoas deram crédito àquilo que foi falado. Se hoje tivesse uma forma de você conseguir falar isso para o seu ente querido, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, um amigo que já, um irmão, uma irmã, um amigo que já faleceu, se tivesse uma oportunidade de você chegar para ele e falar isso para ele, que os nomes que ele creu são nomes de mentira, ele não ia acreditar em você. Você lembra a passagem lá que se fala a respeito disso aí, né? Nas escrituras? Desde que eu vou lá pregar para meus irmãos lá, se não acreditaram, né? E aquilo não está no Antigo Testamento, aquilo está bem aí no Novo Testamento. Como é que vão acreditar aí numa pessoa morta, né? E você vê que o nome foi anunciado, mas ninguém creu. Não sei se ali foi uma parábola, né? Ou se aquilo realmente aconteceu, mas foi nosso Pai. Os 5 sons têm sido o nome de Errusha, que também é um nome sistemático aí, criado pelo sistema. Mas a maior de todas as promessas mesmo, que é essa, que você não ia morrer e que o nome seja revelado, você vai encontrar uma mensagem codificada no livro de João 8, 52. Cara, quando eu li isso, eu já tinha lido, já vinha falado sobre isso em alguns vídeos, mas dessa vez foi muito forte. No livro de João 8, 52, tá? Você não vai ouvir isso em nenhum outro canal. Aliás, muita coisa que está acontecendo você ouviu aqui com o Antônio Carlos, embora alguns aí nos questionam. Nos chamam de analfabeto, enfim, muitas coisas. Mas a gente não importa com isso, não. No livro de João,
todos esses nomes blasfemados, inclusive versículo também, só para te confundir, 8:52, há uma conversa ali, ou uma briga, uma confusão do nosso Pai verdadeiro, não mentiroso, esse verdadeiro que se encontra no Apocalipse ali, né? 2:10, se eu falo a memória, enfim, 6:10, que é o único e verdadeiro que é falado ali, né? Quer dizer que então existe um outro mentiroso, um outro pai da mentira. O nosso pai está tendo uma conversa ali com os judeus, os barbudinhos que comandam o mundo aí, e os pretinhos também que estão junto com eles. Então eles dizem ali assim o seguinte: olha, agora vemos que você realmente tem demônio ou é um endemoniado. Porque se morreu Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os profetas, Antônio Carlos, ali dito isso aí, não, ali dito só Abraão. Esses outros nomes eu estou aqui incrementando. Eu tenho certeza que ele foi dito isso aí. Se morreram todos eles, como é que tu agora vem dizer que aqueles que te ouviam, aqueles que te obedeciam, aqueles que decretam a tua palavra, olha só o nível dessa conversa, não vão morrer. Eles não vão passar pela morte. Se morreu, os nossos patriarcas e os profetas, que era maior do que tu. E como é que tu diz agora que tu vem dizer agora que as pessoas que vão, ou melhor, as pessoas que te dão ouvido, obedecer, crer naquilo que tu está falando, elas não vão passar pela morte. Agora sabemos que tu tem demônio. E a mesma fala e as mesmas acusações que as pessoas têm nos acusado até os dias de agora, quando nós falamos a respeito disso. Isso é a promessa que é falada aí em alguns canais. Mas as promessas que eles falam é outra coisa. Essa é a promessa que é ser falada aqui de Jerusalém, de Jerusalém, de Yarushalayim, de Yerushalayim, de tudo que você imagina, esses nomes de blasfêmia, nessas terras do Brasil. Essa é a maior promessa, essa é a maior sacada, essa é a maior descoberta de todos os tempos para aqueles que creem. Primeiro, nomes. Esqueçam esses nomes. Esqueça o nome. Porque o nome será revelado para você na hora da calamidade. Calamidade é isso que está acontecendo agora. Calamidade mesmo de perseguição que vai acontecer às pessoas que não se curvar para o nome desse Deus e as pessoas têm se curvado para o nome dele. Inclusive os que estão aí falando de Yahweh, de Yahushua. Falando a respeito de duas pessoas, né? Pai e filho. A mesma história do Tammuz, a mesma história aí de Semiramis, né? De Nimrod, a mesma história de Zeus, a mesma história contada por Hollywood. Do deus grego, do deus romano, do deus egípcio, do deus latino, né, do latim. É a mesma história. Eu fiquei, sabe, impressionado essa semana que o número 12, esse número 12, ele está ligado a toda a história da humanidade. Esse 66. Que está nesses dois blocos dessas nações como do mundo. Tira fora a África, que são os irmãos pretos, tira fora a América Latina, que são os irmãos branco, vermelho e amarelo, inclusive aí está os asiáticos, e alguns desses europeus também no meio, que foram exterminados na Segunda Guerra porque eles conheciam a verdade. Então tudo que o mundo fez contra essas nações que aqui estão. E é dividido nesses blocos. É dividido nesses blocos aí. O RS, que era a Rússia, e continua ainda, tá? E o SS. Esse S é o mesmo S que está no nome de Jesus. Os 3 S que representam os 3 Cs, e eu estou afirmando isso aqui. Aí vai aparecer professor de hebraico, professor de grego, professor de latim, tudo conversa fiada, porque essas pessoas estão secas, elas estão cegas por esse Deus desse século. Porque o Deus desse século cegou o entendimento de todos, para que eles abolissem, sabe, abominassem a verdade e seguissem o espírito do erro. Que espírito do erro é esse? Esse espírito aí de demônios que falam por eles aí. E muitos deram ouvido à doutrina de demônios, né?
A humanidade tem dado ouvido a essas doutrinas de demônios. Principalmente quando diz respeito a nome. Promessa é isso, você esqueça o nome. E que você pega o livro de João ali no capítulo 1 de João, 1, 2, 3, ali você vai achar alguma coisa falando a respeito de nome. Porque o mundo odiou a luz e amou mais as trevas. E o mundo não conheceu. Conheceu quem? O homem, a pessoa, a figura do Espírito verdadeiro e visível que nunca foi visto por ninguém, mas Moisés disse que viu ele lá. Quem é que foi que ele viu? O mesmo que tem falado dos tempos de pedra, o mesmo que tem falado aí nos canais. Não foi o verdadeiro ninguém viu. Inclusive o nosso pai, que contém o som de El ou Iá, que está em cima do nome de Yehusha, ele fala a respeito disso. Eu falo daquele que eu vi e estive com ele. Eu vim também em nome dele. Olha o nome aí. Mas vós não dá crédito. Mas vocês acreditam nos nomes daqueles que vieram antes de mim. Olha só para você ver como é que as coisas funcionam, como é que as coisas batem certinho. E quem veio antes dele? Aquilo que Moisés ensinou, aquilo que Jacó ensinou, que Israel ensinou, que fulano ensinou, que Beltrano ensinou, que Ciclano ensinou, até João Batista. Até João Batista. Estamos entendendo? Essas são as duas maiores descobertas que um ser humano pode fazer. Que é falado ali por parábola, né? O tesouro escondido. Que tesouro escondido são esses, meu caro? Esses dois que eu falei para você agora aqui. Nome que será revelado para aqueles que são dignos dele. E como é que você se torna digno de ser revelado esse nome para você? Quando você perde o medo da morte. Quando você perde o medo de morrer. Todos têm medo de morrer. Sabia que não tem mais? Não tenho medo do sistema. Eu não tenho medo, sabe, da morte. Não tenho medo de ir para a prisão. E antigamente eu morria de medo. Vocês não imaginam que é morar no Rio de Janeiro sendo preto. Perguntem para o Bruno, Santos, para a Neide, né? Alguns irmãos que moram aqui no Rio. Perguntem para eles. Você não imagina o que é morar no Rio de Janeiro sendo preto? Aí, quando você parava de trabalho e ia para casa à noite, e que você olha para trás e vê aquela patama andando devagar com aqueles fuzil apontado para fora, você já... Meu pai do céu. Na época do céu de pedra. Ah, meu pai. Eu começava em oração ali. Na época ele estava num Deus desse século. E aquelas patamas passavam devagarzinho, os caras olhando para fora da madrugada. A hora que eles viravam, sempre a gente, todos os pretos moram em favela, né? Eu vi uma passagem essa semana, nem todos, mas a maioria é, né? Daqui a pouco alguém vai jogar pedra em mim aí, né? Olha, eu sou preto, eu não moro em favela, né? Mas eu sempre morei nas comunidades. A respeito daquela música, eu fiquei, sabe, cara, eu fiquei assim impressionado, daquela música que é cantada aí nas aberturas da Olimpíada, de Copa do Mundo, né? Que aconteceu aqui no Brasil. Eu só quero ser feliz, né? Morar tranquilamente na favela onde eu nasci, né? E ter a consciência de ter a consciência de que o pobre tem seu lugar, né? Você vê que não estou fugindo do assunto não, mas que é nos condicionado, né? Eu vi alguém falando isso aí na internet. É condicionado ao preto, né? A ter essa ideia, né? Que ele tem que morar na favela, nas comunidades. Olha para você ver, né? Como é que a mídia faz e o preto aplaude isso ainda, né? Mas, voltando ao assunto. Então, é muito difícil você morar no Rio de Janeiro sendo preto. Você vive constantemente com medo de um confronto, de uma abordagem e, por trás desse medo, sabe o que é a morte? Ou de ir preso por engano. Entendeu? E esse medo, ele vem desde o começo da humanidade. Esse medo ele é apresentado nos tempos de pedra. Olha, você tem que fazer isso porque senão você vai para o inferno. E também uma outra coisa, ele é condicionado ao ser humano, que você tem que morrer. Se você não morrer, você não vai ver Deus. Ah, quando morre alguém, né? É isso mesmo, é melhor estar no céu com Jesus, com fulano, com Beltrano. Ali é te apresentado
que você precisa morrer. E quando esse Pai verdadeiro ele vem, que ele fala contra o templo e contra a lei o tempo todo, ele fala contra o templo, né, e contra a lei, contra todo o sistema político, ele fala contra o dinheiro, você que é aí no canal, que adora o dinheiro, né, que tem milhões de pessoas te seguindo, né, fica pedindo dinheiro para as pessoas, aí, enganando as pessoas, porque o dinheiro também respeita esses 6 pilares, é por isso que o nome de Deus está nele, né, principalmente no real, Deus seja louvado, e ali está a República, escrito República, né, dentro do dólar está lá uma nova ordem mundial, né? E por esse empreendimento fomos favorecidos por ele que é um Deus que também fala ali, né? Deus é... E nós em Deus nós confiamos. Então ele falou contra tudo isso aí. Inclusive até contra a família, né? Se você se apega tanto a pai, mãe, a filho, a irmão, esquece dessas promessas que agora estão sendo anunciadas, você não é digno de maneira nenhuma, porque senão não fosse nada para você, porque você precisa falar para as pessoas, embora elas não creiam, porque elas estão dentro desse pelotismo, de que todos os nomes que ela aprendeu é mentira, é nomes de engano. O nome verdadeiro contém 5 sons e ele será revelado para a pessoa naquele grande dia. E é falado ali, né? É falado ali para uma mulher, olha, se tu crer, tu verá. Falando a respeito desse nome aí. Aí dá para você levar para a glória de Deus. Entendeu? Gente, eu fico, sabe, quando eu fico olhando essa escritura, eu fico desesperado. Você pega os apóstolos de Pedro, está falando que morreu uma pessoa que não era o nosso pai. Antônio Carlos, eu quero fazer uma outra pergunta, e eu vou fazer essa pergunta, e eu estou aqui para responder, eu estou respondendo por você, perguntando por você, eu sei que alguém vai me perguntar. E esse respeito ele teve na cruz, ele foi na cruz. É falado ali, eu vou novamente citar, que as pessoas que estavam diante daquela cruz ali, eles viram um espetáculo, um grande acontecimento, e que disseram, olha, realmente isso aí era realmente quem estava dizendo que era, mas que para que essa religião ela acontecesse, e ela tinha que acontecer, a morte tinha que ganhar esse poder, é por isso que tudo é contado antes e depois de Cristo, esse sistema, eles usam um substituto, e isso é falado dos apócrifos de Pedro, a gente tem que investigar para ver se isso é verdade ou não, mas os evangelhos, né, aí, essa palavra mentirosa, o evangelho, ela fala a respeito disso aí quando você lê a respeito da crucificação. Que houve ali um acontecimento muito grande e que as pessoas ficaram atemorizadas. Entendeu? São coisas que nós vamos investigar. Eu já fiz vídeo falando a respeito disso aí. E que ninguém tem a coragem de fazer. Agora, a promessa do nome que será revelado, isso é uma verdade e isso se encontra. E se você crê nisso, realmente, você é uma pessoa abençoada. Eu vou dizer essa palavra aqui, blasfemada, mas é a palavra que eu consigo mostrar a grandeza disso que eu estou falando aqui para você. E a segunda, que é semelhante a esta, assim como lá os mandamentos, né? Amar você mesmo, que é a imagem daquele que veio, e ele também, acima de tudo. O Espírito invisível que você não conhece, mas sabe que existe, porque você é a existência dele. Não foi criado por ele, mas você tem aí a semelhança dele, e você tem aqui na sua raiz, daquilo que você fala, durante todo o dia, você menciona esses cinco sons, né, que contém o nome dele, embora sendo jogado aí com blasfêmia, você fala essa língua latina, você não provará a morte, você também é um abençoado. Essa é a promessa. E diferentemente daquilo que é ensinado no sempre de pedra, que você vai morrer, mas que você vai ressuscitar. Tudo isso é um grande equívoco, um grande hipnotismo que eles conseguem
fazer uma lavagem cerebral na cabeça da humanidade. A humanidade adora esse Deus, que é a própria morte. Inclusive a cruz e a estrela, que está em tudo que você imagina, são a varinha de condão desse hipnotismo. A varinha de condão que te hipnotiza. O símbolo da morte. Muito, muito forte, né? Isso é para quem crê. Então, essa promessa, que se encontra no livro de Filipenses 2, 9, versículo 9, 10 e 11, no livro de Atos 4, 12, se encontra nos apócrifos de João, nos apócrifos de Pedro, que se encontra no livro de Mateus 16, 28, fazem uma referência lá, e principalmente no livro de João 8, 52. O nível dessa conversa sabe de abalar qualquer sistema. Eu fico impressionado, eu gosto sempre de estar citando isso aqui, como é que as pessoas do mundo, as que se dizem entendidas, que se dizem, sabe, conhecedores, né, daquilo que estão falando, daquilo que estão ensinando, daquilo que estão aprendendo, elas não veem que elas estão adorando a morte, adorando o dragão, a serpente. Porque é dito na cartilha dos senhores do mundo, em Apocalipse, que a besta que ressuscitou, que recebeu uma chaga mortal e reviveu, e que faz grandes prodígios e milagres a ponto de enganar, seduzir toda a terra, ela reviveu, ela ressuscitou. Ela recebeu uma chaga mortal e reviveu. Está falando dessa ressurreição. Está falando desse Deus aí que ressurgiu das cinzas. E ela seduziu a terra. Ela enganou toda a terra. Ela enganou toda a humanidade com milagres e prodígios. E esses milagres e prodígios acontecem nos tempos de pedra, realmente. É por isso que as pessoas vão aos tempos de pedra, em todas as esferas que você imagina. Você pega lá, na Índia, existem ali acontecimentos ali naquele rio Ganges, você fica assustado, as pessoas se martirizando. Você pega ali em Meca, né, Arábia Saudita, você vê ali aquela peregrinação, a mesma coisa, né? As pessoas se matam, as pessoas se destroem, né? Elas se explodem em nome de Alá. As pessoas vão para os templos de pedra aqui no Brasil, sabe? Elas vendem tudo que tem, porque elas acreditam que elas vão ganhar em dobro daquilo que elas gastaram ali com Jesus, né? Dentro do judaísmo também é a mesma coisa, em tudo que você imagina. Então elas vão porque elas crê naquilo que está aqui na terra, e nosso Pai fala o contrário disso aí. Que você não pode se apegar a ouro, apegar a dinheiro, onde o ladrão mina, onde tudo é destruído. Mas que você precisa buscar uma coisa vindoura que não está ligada a isso. Isso é muito sério, cara. Então essa é a maior de todas as promessas. Você sair fora dos nomes, sair fora desses nomes sistemáticos, que é o nome do sistema, e você crer que você não vai morrer jamais. Pessoal, um forte abraço. Sabe, você compartilha esses vídeos, fala de boca em boca, sabe, olho no olho, e fuge desses canais que tá falando de nomes aí, cara, e fazendo você acreditar na morte. Um abraço, tá? A todos vocês.